Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito dos porta-injetor de duas molas, Bosch, e nós vamos falar a respeito das características técnicas construtivas e depois nós vamos partir para o procedimento de teste, ok? Aqui nós temos um desenho que mostra as características construtivas de um injetor, de um conjunto injetor de duas molas, especificamente o conjunto 0432 193731. E podemos observar que na parte inferior nós temos a agulha do bico injetor, o disco intermediário nós temos a bucha guia que está em azul, o pino de ajuste, o pino de pressão, onde em cima do pino de pressão nós temos a mola e consequentemente nós temos o retorno do injetor, ok? Para que possamos compreender qual é a importância de um injetor de duas molas, é preciso se atentar para um detalhe muito importante, que é a característica de injeção. Por que é necessário o injetor ter duas molas, ter uma primeira pressão e uma segunda pressão? Vejam, o curso da agulha, na primeira pressão, ela tem um curso especificamente de aproximadamente de 0,06 a 0,08, ou seja, de 6 a 8 centésimos de milímetro, onde inicialmente nós vamos ter um volume pequeno de injeção, onde nós temos uma pressão de abertura de 221 a 231 bar de pressão. Esta é a pressão necessária para que este primeiro curso que nós temos aqui, o H1, seja vencido. E observe, por favor, que nós temos aqui a primeira mola, a mola da primeira pressão, que está na parte interna do porta-injetor. É uma mola que está fixada, porque se você observar os porta-injetores Bosch de duas molas, nós temos aqui a primeira mola travada, ela é fixada no conjunto injetor. Muito bem, quando essa primeira pressão é atingida, nós temos aqui um curso que, observe, por favor, que a distância da face da agulha até a ponta, a extremidade da bucha guia, nós temos uma pequena distância. Essa distância nós vamos denominar de H1, que é a distância que a primeira pressão vai fazer com que seja vencido a força da mola que está dentro, que é a mola da primeira pressão, e neste momento a agulha tem esse pequeno curso que sobe liberando o momento da injeção. Ou seja, o primeiro volume de injeção, como eu tenho uma pressão relativamente alta, de 221 bar de pressão a 231, no momento em que a agulha abre, o diesel sai e, devido a essa diferença de pressão, nós temos aí uma atomização. O diesel saindo do estado líquido e partindo para o estado gasoso. Isso é importante, porque veja bem, se este processo de queda de pressão não proporcionar que o diesel saia do estado líquido para o estado gasoso, o processo de combustão é retardado. E você vai ter problema de emissões, você vai ter redução de torque, redução de potência do veículo, ou seja, do motor e, consequentemente, do veículo, ok? Voltando à característica construtiva, observe que na parte superior da bucha, nós temos da bucha azul, que é a bucha guia, nós temos entre o prato e o disco intermediário e a bucha guia, nós temos uma distância que nós vamos denominar agora de H2, que é justamente o segundo curso, o curso principal, o curso maior da agulha. Você tem uma ideia, uma noção, a agulha sobe aproximadamente aí 20, 21 centésimos de milímetros. Só ressaltando, no primeiro curso, H1, a agulha sobe média de 6 a 8 centésimos, enquanto que em H2 a agulha sobe em torno de 21 centésimos de milímetros. Isso é importante. Por quê? Porque de acordo com as pressões que nós temos a primeira pressão, a segunda pressão. Observe que
a pressão do diesel é exercida no ombro da agulha, fazendo com que a agulha suba. Observe que o pino de pressão, que é esta peça vermelha que está central aqui, ele está fazendo contato com a mola que está interna, que é a mola da primeira pressão. Significa dizer que quando a pressão no ombro da agulha é superior à força desta mola, a agulha sobe este pequeno curso, que é o curso de 6 a 8 centésimos. Quando a agulha subir e a face da agulha encostar na bucha guia, agora observe que para que a agulha continue subindo, é necessário que a segunda mola seja vencida. E observe que para a segunda mola ser vencida, é necessário uma segunda pressão, que nesta aplicação está especificado entre 301 a 315 bar de pressão. Isso é importante, por quê? Porque a primeira pressão é ajustada nesse bastão, nesse pino. E para você ter uma ideia, lá no EasyTonic, este pino tem comprimentos que varia desde 43,8 a 44,78. Então, o princípio de funcionamento de um injetor de duas molas é muito simples. Ressaltando, fazendo uma pequena revisão nesses pontos que vai servir de base para que nós possamos compreender o ajuste da primeira pressão e segunda pressão no injetor. Vejam, com a pressão de 221 a 231 bar de pressão, a agulha sobe esse pequeno espaço até que a face dela toque a bucha guia. Quando a pressão se eleva e atinge o valor de 301 a 315, agora todo o corpo da bucha guia começa a comprimir a mola. E isso nós temos então o curso total da agulha. Com isso nós temos uma queima muito mais uniforme, muito mais otimizada dentro do cilindro motor. Então fica aí a mensagem que, de acordo com a característica construtiva, é uma característica construtiva simples, não tem muito segredo. Detalhe importante, a Bosch fornece somente o pino, esse pino bastão, com essas medidas para ajustes, ok? Então, nós vamos complementar esse nosso bate-papo na parte de teste, ok? Até mais.